noite, irmãos, tudo bem? Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Uma que eu já falo sempre, que eu me sinto em casa aqui, tenho grandes amigos aqui. E hoje o pastor Lucas me pegou um pouco de susto, né? Eu estava voltando de viagem, umas 5h30 mais ou menos, estava chegando. E ele me ligou atrás do pastor Jones, e a gente vê que imprevistos acontecem, né? E eu não consegui falar com o pastor Jones. E eu falei para ele, pastor, eu acho que eu posso ajudar vocês, porque eu tenho algumas pregações preparadas e vocês nos ajudam tanto que para mim será uma alegria estar com vocês, poder falar da palavra de Deus e que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações através de mim. Então, muito obrigado pela oportunidade, ao conselho da igreja, ao pastor Lucas, que tanto nos ajuda, e essa igreja tanto nos ajuda, né, da Igreja Metropolitana de Guarulhos, que estamos aqui incomodando vocês já há um bom tempo. Aliás, passamos do tempo, a gente até peço que os irmãos orem, estamos com planos de no primeiro trimestre estarmos de volta à nossa igreja, se assim Deus permitir. Mas a gente não tem nem como agradecer toda a ajuda que vocês têm nos dado, todos esses anos, quase 2 anos, acho que já chegou a 2 anos. E eu peço aos irmãos hoje que abram suas Bíblias no Salmo 23. Eu preparei essa pregação porque eu falei para o pastor Jones, eu nunca vi nenhum pastor na minha igreja pregar. E aí quando eu falei com o pastor Lucas, eu perguntei para ele, né? Já teve alguma pregação recente? Porque senão às vezes é chato, né? Ter a mesma pregação 2 dias seguidos, né? Próximos. E ele falou que não, que acho que pregação também nunca teve aqui do Salmo 23. E eu ainda pensando no salmo que o presbítero Lucas deu, no 145, né? Que fala aqui da bondade, grandeza e providência de Deus. Um salmo rico, como ele disse. E o Salmo 23, que é curto, 6 versículos somente, tem tanta coisa rica, é um dos salmos mais, acho que é o salmo mais conhecido, a passagem bíblica mais conhecida que nós temos, né, nas Escrituras, e a gente vai ver que ela é uma das mais deturpadas também. Então, vamos ler o Salmo de número 23, que diz assim, a palavra de Deus: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia do Senhor, que separamos para te louvar, engrandecer o teu santo nome. Obrigado pela tua palavra, que é rica e é por onde o Senhor fala conosco, Senhor. E te pedimos, Pai, que o teu Santo Espírito, apesar de mim, possa falar através dos meus lábios e que o teu Santo Espírito esteja agora também agindo no coração da igreja para que possamos receber o teu ensino, para botar em prática aquilo que o Senhor nos deixa, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dessa igreja, pelo reino de Deus, pela todas as outras igrejas que são irmãs também, como a Metropolitana. Obrigado por essa igreja que tanto tem nos ajudado. É o que te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. A gente vive num mundo caído. Um mundo manchado pelo pecado que adentrou e alterou todo o significado de beleza que o mundo tinha ali no Éden, toda a beleza que Deus criou. E a gente vive, por conta disso, buscando ídolos para nossas vidas. A gente deve ter a saúde perfeita, corpos perfeitos, devemos viver na academia,
e merecemos aquele procedimento estético que muitas vezes as pessoas perdem a mão e vivem em busca disso, e às vezes sem motivo algum. Vi que agora, até hoje, estava comentando com a minha esposa, quando eu fiz essa pregação, eu vi que tinha consórcio de procedimento de estética. Se a gente não fizer aquela viagem tão sonhada, ou se não tivermos o último modelo do iPhone, se a pessoa não tiver um número alto de seguidores nas redes sociais, de visualizações nas postagens, a vida perde o sentido. Vivemos uma busca descontrolada por algo que nos satisfaça e nos dê alegria e paz. E por que eu comecei falando disso, sobre essa busca por algo? Porque esse salmo é uma das passagens bíblicas mais deturpadas de todas e diz justamente nesse sentido, de busca de algo, de como Deus tem que nos suprir e Ele é obrigado a nos suprir, muitas vezes dizem. A teologia da prosperidade, o misticismo amam este salmo, em especial nos versículos 1 e o 5 também. Eles ensinam que este é o salmo da abundância material, que este salmo, ao ser repetido, transforma toda a falta ou escassez material em fartura. Tratam o Salmo 23 como um mantra. E até pesquisando para fazer essa exposição bíblica, eu me deparei com algumas coisas na internet, como se você repetir esse salmo 108 vezes num sábado, ou ler ele 7 vezes por 7 dias seguidos, você irá destravar a sua vida financeira. Você irá atrair a prosperidade, a fartura, você terá muito dinheiro, sucesso, riqueza. Você irá afastar seus inimigos, afastar o sofrimento, tirar o olho gordo que está travando o seu sucesso. Você terá tudo o que você merece. E que bobagem, irmão. Certa vez eu vi um vídeo do reverendo Augusto Nicodemos dizendo para nunca pedir para Deus nos dar aquilo que merecemos, que nós merecemos. Nunca orar dessa forma, pois se Deus for nos dar o que merecemos, é perigoso abrir um buraco na nossa frente e nós irmos direto para o inferno, porque é isso que nós merecemos. Nós somos falhos, sem nada de bom, a não ser pela graça de Deus. Quanta bobagem, quanta deturpação da palavra, irmãos. E esse é um salmo lindo, escrito por Davi, e ele é um reservatório inesgotável de consolo, e nele vemos refrigério para os cansados, força para os fracos, alegria para os tristes. Davi era um pastor de ovelhas, antes de ser guerreiro e rei. Ele conhecia como ninguém como eram as ovelhas. Vejam o que diz aqui a Bíblia em 1 Samuel 17, 34, 35. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. As ovelhas são animais frágeis, não se defendem, não conseguem se virar sozinhas, são limitadas, para não dizer que são animais burros, débeis, incapazes de andar e sobreviver por si só. Elas não conseguem nem fugir dos predadores, pois elas não têm velocidade. São presas fáceis, e nós somos como essas ovelhas. Com o pecado entrando no mundo, nos tornamos limitados também, um alvo fácil para o nosso inimigo. Moisés, inspirado por Deus, coloca neste salmo a sua experiência, fazendo uma metáfora, mas sendo Deus o seu pastor e ele a ovelha pastoreada. Por isso esse salmo é conhecido como o Salmo do Bom Pastor. Mas não é só a figura do pastor que é atribuída a Deus aqui, como veremos a seguir neste salmo. Esse salmo é um salmo muito rico. E alguém aqui, ou que esteja, às vezes, nós assistindo, não sei se vocês transmitem o culto, então alguém que possa também estar nos assistindo agora, pode estar sofrendo com doenças, sofrendo para sustentar o seu lar, sofrendo de ansiedade,
sofrendo de depressão e pensando de onde virá o socorro. Como passarei por isso? E fique sabendo, irmãos, que nós somos ovelhas e temos um pastor que cuida de nós. Somos de um reino e temos um rei. Não estamos aqui por acaso e largados pela nossa própria sorte. E vamos ver que esse salmo nos deixa 3 lições importantes. A primeira delas é que há pleno suprimento para as nossas necessidades. Isso a gente vê do Salmo 1 ao 3. E é interessante a gente notar que esse salmo ele se inicia assim: o Senhor. E o Senhor aqui, em hebraico, é Yahvé, na tradução hebraica, Yahvé, que quer dizer eu sou, é o nome de Deus. Mesma palavra em hebraico utilizada por Deus para falar com o próprio Moisés no Monte Sinai. Em Êxodo 3,14 diz assim: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Em caixa alta, é uma palavra reconhecida como sendo o nome pessoal, real, essencial e pactual de Deus. O Deus que se revela a nós como se revelou a Moisés. É o mesmo termo usado em Gênesis, quando Deus falava com Adão. Então, a palavra utilizada no primeiro versículo, Yahvé, é o Deus da aliança, o Deus pessoal que tinha um pacto com Adão e andava com ele no Éden, pessoalmente. É um Deus próximo, um Deus presente, um Deus que se relaciona conosco individualmente. É um Deus que nos conhece a fundo. Em seguida, ele associa o Senhor a é meu pastor, que mostra que Davi emprega a metáfora mais compreensiva e íntima que até aqui se achou nos Salmos, onde Deus era tratado de forma mais distante anteriormente, como rei, rocha, escudo, etc. O pastor vive com o seu rebanho no dia a dia, sendo tudo para ele de forma muito pessoal e íntima. Ele poderia ter falado no plural, né? Nosso pastor, mas não, ele fala no singular. O pastor, então, ele diz, meu pastor, mostrando que cada um individualmente tem relação com Deus de forma única. Não é a igreja, lógico, nós somos chamados a congregar, mas individualmente nós somos especiais para Deus, nós somos diferentes, nós somos eleitos de Deus. Agora vejam o que Cristo diz no Evangelho de João 10:11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então as ovelhas elas precisam de comida, elas precisam de bebida e elas precisam de direção. Elas não sabem se locomover sozinhas. Elas precisam ser orientadas e guiadas. E no versículo 2 e 3 vemos que o nosso bom pastor supre as nossas necessidades. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, aquele pasto rico, viçoso, onde as ovelhas obtêm o alimento necessário. Leva-me para junto das águas de descanso, literalmente águas dos lugares repousantes. São águas tranquilas, como um oásis no deserto. A ovelha ela não podia ir para um rio que fosse turbulento. Ele é um animal medroso. Ele não conseguiria se alimentar, não conseguiria beber a água. Onde as ovelhas elas poderiam obter tanto a água como o descanso nesse local, que tanto necessitam. E aí ele diz, refrigera minha alma. Essa expressão se refere à renovação física que as ovelhas experimentam quando obtêm o alimento, a água e o descanso, que eram tão necessários, né, como mencionados anteriormente. É a mesma expressão aqui, irmãos, utilizada em Lamentações 1:11 e 19, de restaurar as forças. O bom pastor faz a ovelha retornar quando está se afastando. Ele dá renovo através dos suprimentos, repousa a nossa alma neste mundo de pecado, de tristeza e de morte.
E aí ele diz: guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. As veredas aqui, irmãos, quer dizer um caminho estreito, ou trilhas claramente marcadas por rodas de carroça, que fica aquele trilho reto no caminho. E é uma metáfora aqui para a vida de obediência à palavra de Deus, que é retratada aqui como justiça, e por amor de seu nome, por causa da glória de Deus. Como vimos, as ovelhas são desorientadas, precisam ser guiadas, nós precisamos de Cristo nos guiando, irmãos. Davi diz que Deus, como nosso pastor, vai nos providenciar o sustento material e espiritual, como também vai nos guiar neste mundo caído, nas veredas da justiça, nos caminhos dele, naquilo que devemos fazer, na maneira que devemos andar. Davi diz 3 pontos importantes que Deus nos ajuda, mas uma palavra no primeiro versículo nos faz ver que o cuidado de Deus é muito mais abrangente do que essas coisas que eu já disse até aqui. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mais uma vez, citando o reverendo Augusto Nicodemos, ele diz que a palavra nada é a palavra mais importante desse salmo. Porque tudo Deus pode nos suprir. Qualquer for a sua necessidade, qualquer que for a sua luta diária, Deus pode suprir essa necessidade. E como eu disse no começo da mensagem, algumas religiões e seitas usam isso para as pessoas pensarem que terão tudo o que querem. Não me faltará uma Mercedes, não me faltará uma mansão, não me faltará uma lipo, um botox, mas a palavra nada do hebraico quer dizer de nada terei falta. Terei o suficiente de que preciso para me manter. Tudo que for necessário, Deus vai prover. Em Cristo temos repouso, refrigério e direção. Ele pastoreia a nossa alma, alimenta-nos com a sua graça e fortalece-nos com o seu poder. Conhecê-lo é a essência da vida eterna. Andar com ele é a maior das alegrias. Glorificá-lo é a razão da nossa vida e fazer sua vontade deve ser a maior das nossas metas. Porque ele é o nosso pastor e por isso nada nos faltará. A segunda lição que esse salmo tão rico nos deixa é que há consoladora companhia nas adversidades, que diz aqui nos versículos 4 e 5. E é interessante notar que o pastor, para ir e voltar com as ovelhas dos locais de pastagem, como vimos, anteriormente, eles passavam por vales perigosos. Aquela área nas regiões montanhosas da Judéia, da Palestina, eram locais de peregrinação e locais propícios para emboscadas, onde malfeitores estavam à espreita, para pegar os viajantes solitários, para roubar, saquear e matar. Lá não é como aqui, que a gente, em qualquer lugar, a gente tem verde, nós temos água em abundância. Aqui é um local difícil de se achar um local bom de pastagem. E eles tinham que atravessar vales perigosos. Animais ferozes também ficavam à espreita nesses locais. O Vale da Sombra da Morte é um local de profunda escuridão, incluindo a morte, mas não limitado a ela. Vale da Sombra da Morte, aliás, pode ter esse nome por 2 razões. Primeiro, porque nestes vales, muitas vezes o sol não batia. Com montanhas altas ao redor, eles eram escuros e propício aos bandidos se esconderem. E pode ter esse nome também, porque para nós que temos Cristo como pastor, a morte já foi vencida. O que pode nos afligir é somente uma sombra dela. Reverendo Hernandes Dias Lopes dizia isso. Esse vale da sombra da morte pode ter esse significado por conta disso, porque a morte não pode nos atingir, irmãos. Davi descreve Deus como um segurança. Então aqui muda um pouco de pastor para segurança. Ainda que eu passe por aquele local de perigo, ainda que eu passe por um momento difícil na minha vida, eu não temerei, pois mesmo que eu esteja sozinho, Deus está comigo. Ele não é somente o meu bom pastor,
é também o meu protetor. O bordão era um bastão que ele utilizava, né, o pastor. Era um bastão usado para lutar corajosamente contra as ameaças. E o cajado era um gancho usado para disciplinar e puxar a ovelha de volta do perigo e mantê-la por perto. E muitas vezes nós precisamos, né, de disciplina também. Deus nos disciplina, Deus nos chama a atenção muitas vezes, como um bom pastor. Irmãos, todos irão andar pelo vale da sombra da morte. A ideia aqui não é de que talvez você passe. Ainda que eu passe, você irá passar. Se já não passou, você irá passar. E muitas vezes não estamos preparados. Não nos preparamos para as dificuldades da vida e nem preparamos nossos filhos para isso. Queremos poupá-los de sofrimentos, mas a dificuldade virá na vida deles também. Virá na saúde, virá no seu casamento, no seu trabalho, nos seus bens. No mundo tereis aflições. O dia mau chega para todos, irmãos. Chegou para Paulo, chegou para Pedro, para Elias, para Sansão, para Jesus. E você acha que não vai chegar para você? Por quê? Deus pode não impedir as dificuldades de surgirem, mas temos a sua companhia consoladora, o cuidado, a confiança, o livramento. A fé na presença de Deus dissipa os temores de todos os perigos potenciais nos lugares incertos da vida. No versículo 5, a imagem da metáfora já muda de novo. Para um grande amigo, um anfitrião gracioso, uma recepção com um banquete para um convidado de honra, que normalmente era feita com os militares que iam para a guerra e quando eles voltavam eles eram recebidos assim. A pessoa ungida com óleo, que é um gesto naquela cultura de compartilhamento de prosperidade. E honra. Recebe presentes e tem uma taça, enchida e transbordando de vinho. Diante de um mundo hostil como temos visto, Deus nos recepciona com honras. Deus enche o nosso cálice de alegria e nos dá a vitória. E a vitória é certa com Ele. Com Cristo a vitória é certa. Deus nos faz distintos do mundo e este versículo nos mostra isso. A vida cristã não é uma jornada fácil, irmãos. É difícil. É difícil. Se vocês já leram, não sei se alguns já devem ter lido, O Peregrino, de John Bunyan, é um lindo livro que mostra as dificuldades, o custo que nós como cristãos temos nas nossas vidas. Nós cruzamos desertos tórridos e vales profundos, mas não precisamos temer as ameaças deste mundo, pois nosso pastor nos dá a vitória sobre tudo. Não devemos temer o fracasso, pois nosso pastor nos honra. Não devemos temer a tristeza que ronda a nossa alma em muitos momentos, nos dando ansiedade, falta de confiança, depressão, pois Cristo nos oferece alegria inabalável, fazendo o nosso cálice transbordar. E aí, um terceiro ponto que esse salmo nos deixa, é que temos bendita comunhão com a eternidade, como visto no versículo 6. Esse versículo é uma linda conclusão desse salmo. Quando o salmista olha para trás, quando Davi olha para trás, vê tudo que Deus fez por ele, livramento, perdão, proteção, e ele tinha convicção na fidelidade de Deus. Ele sabia que a bondade e a misericórdia de Deus o acompanhariam para sempre. Sempre teria o perdão, a provisão, a proteção, o cuidado de Deus, porque Deus é bom. Misericórdia aqui tem um significado em hebraico de amor fiel, amor inabalável, que perdoa, que corrige.
É a palavra da aliança de Deus. E juntamente com bondade sugere a generosidade e apoios sólidos com os quais se pode contar na família ou entre grandes amigos. No caso de Deus, essas qualidades, além de serem sólidas e dignas de confiança, são vigorosas, pois o significado de me seguirão aqui quer dizer perseguir incansavelmente. A bondade e a misericórdia de Deus irão te perseguir constantemente todos os dias da sua vida. Tem um evangelista muito famoso, americano, Dwight Moody, e eu pesquisando para fazer essa pregação do Salmo 23, eu li, se eu não me engano, foi no site do Ministério Fiel, uma história dele. Ele aconselhava muitas pessoas e tinha uma mulher realmente que estava atormentada psicologicamente. E ela o procurou para falar disso. E ele acompanhando ela há um tempo, e ela falava que tinham dois homens que estavam perseguindo. Onde quer que ela fosse, tinham dois homens perseguindo. E ele via claramente que isso era realmente alguma coisa da mente dela. Eu achei interessante como ele tratou isso. Ele disse, esses dois homens que estão te seguindo é a misericórdia e a sabedoria. E ele leu o Salmo 23 para essa mulher, e isso deu descanso para ela, deu paz à sua vida, à sua alma, porque ela estava aflita, e ela de repente falou, puxa, eu queria muito saber mesmo qual que era o nome deles. E a misericórdia e a bondade aqui, irmãos, e o jeito que essa mulher recebeu e ficou satisfeita em saber disso, é o modo que nós devemos ficar. Pois a misericórdia e a bondade de Deus irão nos perseguir todos os dias da nossa vida. Constantemente você tem perdão, a provisão e este amor inigualável. E então habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse é o último versículo que encerra esse salmo. Essa expressão é a experiência e a alegria de estar na presença de Deus e em comunhão com Ele. É o que nós estamos fazendo aqui em comunhão, adorando, louvando o nosso Senhor. Assim como as ovelhas na companhia de seu pastor, o salmista se aquieta na certeza de um lar eterno com Deus. João 14, 23 diz, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O cristão habitará com Deus e Cristo nas glórias do céu, assim como Deus habita no coração dos verdadeiros cristãos. Aqui o Senhor está conosco, nesse mundo caído. Lá nós estaremos com Ele. O céu é a casa do Pai, o nosso lar, e lá está a nossa pátria, nosso tesouro, nosso bom, grande e supremo pastor. Ele é o centro dos decretos divinos, das Escrituras, da história e da eternidade. Com Ele estaremos para sempre e reinaremos pelos séculos eternos. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que grande amor de Deus, que grande obra de Cristo como pastor de seu povo. E também podemos ver Jesus recebendo em sua humanidade as bênçãos de conhecer a Deus como seu pastor. Jesus seguia a vontade de Deus humildemente, como um cordeiro até a morte. Ele recorreu ao Pai para protegê-lo e suprir suas necessidades. Em João 1:29 diz, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo foi o Cordeiro perfeito. O bom pastor é o Cordeiro de Deus. Ele é o nosso grande exemplo, irmãos, para sermos os cordeiros perfeitos também como eles. É a nossa meta. Agora o Senhor Jesus habita para sempre na casa do Pai. Sigamos o exemplo dele de obediência e de amor. Se você crê em Cristo,
como seu Senhor e seu Salvador, se você foi alcançado pela sua graça, sua misericórdia, se arrependeu dos seus pecados, é regenerado pelo sacrifício na cruz, então o Senhor continuamente é seu pastor hoje e sempre até a eternidade. Que Deus os abençoe, irmãos. Que Deus abençoe a primeira igreja presbiteriana metropolitana de Guarulhos. Desculpa, confundi, né? Eu estou unindo porque somos praticamente irmãos agora. Estou brincando. Mas que Deus abençoe a primeira igreja presbiteriana de Guarulhos. Que Deus abençoe também a minha igreja. E eu conto com as orações de vocês. E muito obrigado pela oportunidade de expor aqui a palavra de Deus. Que Deus abençoe cada um, cada família aqui representada, irmãos.